O presidente Lula começa esta semana uma série de viagens no Brasil, de olho nas eleições municipais. E a Yasmin Costa vai contar pra gente qual é a programação do presidente da República, que já colocou as mãos na eleição da maior cidade do país, em São Paulo, trazendo de volta para o PT a ex-prefeita Marta Suplicy e ungindo a condição de vice de Guilherme Boulos. Mas é só o começo, não é isso, Yasmin Costa? Bom dia. Só o começo, Rafael. Bom dia para você também, para a Lívia, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Manhã. É isso, agora a gente está tratando de um ano eleitoral, apesar de não ser eleição presidencial. É claro que o presidente Lula é um grande avaliador, ele é um grande cabo eleitoral para quem está nos estados e municípios. E, sem dúvida, a gente já vê isso quando a gente trata de São Paulo, com a volta de Marta Suplicy à legenda para fazer parte ali da chapa com Guilherme Boulos. Então, o presidente Lula vai intensificar, a partir de agora até julho deste ano, a agenda de viagens aqui dentro do Brasil. O que a gente viu no ano passado foi aquela agenda internacional, Lula visitando vários países. Dessa vez ele vai visitar o Brasil, porque justamente o que a gente ouve ali nos bastidores é uma forma de ajudar e dar o tom ali, porque o Partido dos Trabalhadores quer conseguir fazer um grande número de prefeituras, governos de estado, e justamente essa é uma possibilidade, com o presidente Lula sendo ali fazendo essas viagens junto com ministros. Inclusive é uma convocação do presidente que os ministros também participem dessas viagens. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, disse o seguinte: ano passado foi o ano de fora, o presidente Lula fez essas viagens ao exterior para recolocar o Brasil na rota ali com os outros países, mas agora é hora de arrumar a casa, visitar aqui dentro do país, porque muitos estados não foram visitados pelo presidente Lula. Posso citar inclusive o estado, o Minas Gerais como um todo. O governo do Zema não é aliado ali do presidente Lula. Acabou que o presidente não visitou muito Minas Gerais e há a expectativa de que ele visite todos os estados, então, o que inclui Minas Gerais. Mas essa agenda, Rafael, para a gente começar, o presidente da República vai dar o pontapé inicial essa semana, quinta-feira mais precisamente. Ele vai visitar entre quinta e sexta 3 estados. Vai visitar, por exemplo, Bahia, Salvador, Ceará e também o Pernambuco, Ceará, Pernambuco e a Bahia. Ele vai visitar durante esses 3 dias e a expectativa, inclusive, é que ele cumpra agendas apresentando obras, inaugurando obras, porque na avaliação ali dos membros do Palácio do Planalto, isso pode ajudar na popularidade dos gestores locais e contribuir para as eleições de outubro. E quando eu disse aqui no começo que Lula vai intensificar essa agenda até julho, por quê? Porque a partir de agosto começa o período mais intenso de campanha eleitoral até outubro, então há uma preocupação do Executivo Federal, do Palácio do Planalto, em não esbarrar com a Justiça Eleitoral, que essas viagens de Lula não sejam encaradas como campanha eleitoral, e isso poderia prejudicar os candidatos apoiados pelo presidente da República. Então, por isso, essa agenda mais intensificada até julho. Porque fato, né, Rafael? Claro, o Executivo Federal não tem essa preocupação de reeleição esse ano, mas quando consegue ali construir nos estados e nos municípios uma base forte, isso pode ajudar lá nas eleições de 2026. Pois é, e as 2 eleições municipais recentes foram terríveis para o Partido dos Trabalhadores, 2016 e 2020. O partido diminuiu de tamanho dramaticamente o número de vereadores, prefeitas e prefeitos eleitos. Em 2016 ainda teve aquela derrota humilhante em São Paulo do então prefeito Fernando Haddad, candidato à reeleição, que sequer foi ao segundo turno. João Dória venceu no primeiro turno aquela eleição. Interessante que o roteiro do presidente Lula diz muito
sobre algumas prioridades. Salvador, por exemplo, é uma cidade que o PT tem imensa dificuldade para administrar, embora seja governo do estado há 5 mandatos, né? 2 do Rui Costa, 2 do Jacques Wagner e agora o primeiro do governador Jerônimo. Tem um prefeito que vai ser candidato à reeleição em Salvador, Bruno Reis. O PT, apesar de tanto político importante ali, Rui Costa, Jacques Wagner, e de exercer uma supremacia eleitoral dentro do eleitorado baiano. Na última eleição, o Lula teve, de cada 10 votos, 7 praticamente na disputa contra o Bolsonaro. Tem dificuldades gravíssimas para escolher um candidato para concorrer à Prefeitura de Salvador. Tanto é assim que hoje a principal hipótese é que o PT apoie um candidato do MDB. No Ceará, o prefeito José Sarto deve concorrer à reeleição, embora haja uma rusga ali dentro do PDT também, porque é uma briga dos irmãos Gomes, né? O Ciro e o Cid, que deve sair do partido. O governador é petista. O governador do Ceará é petista e há a tendência de que o PT lance um candidato também para concorrer ao prefeito, mas aí é mais um problema dentro da base, né? O PT concorrendo com o PDT. E lá em Pernambuco, o prefeito João Campos é amplamente favorito a um novo mandato, tem mais de 70% segundo as pesquisas de intenção de voto. A briga é pela vice, porque o PT entende que, por ele ser tão favorito, ele pode simplesmente concorrer com uma chapa puro sangue para poder sair, deixar a prefeitura com o PSB e eventualmente concorrer a um outro cargo qualquer no meio do mandato. E o PT quer de qualquer jeito garantir a vice na chapa do João Campos, de olho numa renúncia, numa eventual renúncia dele para concorrer a algum outro cargo. E a visita a Minas Gerais também é fundamental. Por Minas Gerais, pela relevância de Minas e pela disputa em Belo Horizonte também, né? O PT tem candidato lá, o pré-candidato deputado Rogério Correia, mas tem muito partido da base com pré-candidato. Isso pode dividir um campo e facilitar o caminho para o outro, né?